Olá, bem-vindo à nossa apresentação sobre o ciclo da água. Nosso grupo é representado pela Ingrid Natália, Laura Magalhães, Manuela França e Yasmin Vieira. O ciclo da água ocorre graças a ações do meio ambiente, como a radiação solar, os ventos e as variações de temperatura, que possibilitam que essa água, uma vez descartada pela população ou utilizada em diversas atividades humanas, volte a ficar em circulação. Esses processos naturais garantem que a água passe por diferentes etapas e continue sendo reutilizada pela natureza e pelos seres vivos. Esse fenômeno é classificado como um ciclo biogeoquímico, que consiste no movimento cíclico de elementos químicos entre o ambiente e os seres vivos, e é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Durante o ciclo da água, em sua maior parte, observam-se mudanças no estado físico da água. Líquido, como em rios, lagos e oceanos, sólido, como gelo nas calotas polares, e gasoso, como o vapor da água presente na atmosfera. Essas transformações ocorrem constantemente, influenciadas por fatores naturais e pela própria dinâmica climática da Terra, como a evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Esse ciclo pode ser dividido em dois tipos principais: o ciclo curto e o ciclo longo. Ciclo curto. O mecanismo inicial desse processo é o Sol, que desempenha um papel fundamental ao fornecer energia térmica para a Terra. Por meio de seus raios, o Sol aquece a superfície da água presente nos rios, lagos e mares, iniciando o processo de evaporação. Esse aquecimento também inclui a transpiração das plantas, o que, junto com a evaporação, forma o fenômeno chamado de evapotranspiração. Nesse estágio, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, transformando-se em vapor d'água. Esse vapor sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde as temperaturas são mais baixas. Ao atingir essas altitudes, o vapor se resfria e se condensa, formando gotículas de água. A junção dessas gotículas dá origem às nuvens, que vão se tornando mais densas à medida que acumulam mais vapor condensado. Quando essas nuvens estão carregadas, a água condensada retorna à superfície terrestre por meio da precipitação, que pode ocorrer em forma de chuva, neve ou até granizo, dependendo das condições climáticas locais. A água da chuva, então, segue dois caminhos principais. Uma parte escorre pela superfície terrestre, indo diretamente de volta para os rios, lagos e mares. Outra parte infiltra-se no solo, alimentando os lençóis freáticos, que são reservas subterrâneas de água doce. Desse meio subterrâneo, a água pode novamente emergir, sendo liberada gradualmente em nascentes ou retornando aos corpos d'água superficiais. Assim, a água completa seu percurso e está pronta para reiniciar o ciclo, repetindo continuamente esse processo natural, fundamental para o equilíbrio ambiental e para a disponibilidade de água doce no planeta. Ciclo longo. O ciclo longo da água ocorre de maneira semelhante ao ciclo curto, com os mesmos processos naturais como evaporação, condensação e precipitação, mas com um elemento adicional muito importante: a participação dos seres vivos. Esse envolvimento acrescenta novas etapas ao ciclo, tornando-o mais complexo e ainda mais essencial para a manutenção da vida na Terra. No caso das plantas, a água entra no ciclo por meio da absorção pelas raízes, que retiram a umidade do solo. Essa água é fundamental para o processo de fotossíntese, no qual a planta utiliza a luz solar, o gás carbônico e a água para produzir seu próprio alimento e liberar oxigênio para o ambiente. Durante esse processo, parte da água absorvida também é devolvida à atmosfera por meio da transpiração, que ocorre principalmente pelas folhas. Essa liberação forma vapor d'água, contribuindo com a umidade do ar e alimentando o processo de evapotranspiração que leva à formação das nuvens. Já no caso dos animais, incluindo os seres humanos, a água também é absorvida de diferentes formas: ao beber, ao ingerir alimentos ou até pela respiração. Ela é armazenada e utilizada no interior do organismo. A água desempenha papéis vitais, sendo, por exemplo, um dos principais componentes do sangue, que transporta nutrientes, oxigênio e elimina resíduos.
Após cumprir suas funções biológicas, essa água é eliminada do corpo por diversos meios, principalmente por meio da urina e das fezes, mas também pela transpiração e até pela respiração, na forma de vapor. Essas formas de devolução da água ao ambiente fazem com que ela reingresse no ciclo natural, podendo evaporar novamente ou infiltrar-se no solo e alimentar os lençóis freáticos. Dessa maneira, mesmo ao passar por dentro dos organismos vivos, a água não se perde. Ela continua circulando, mantendo seu papel essencial nos sistemas ecológicos e garantindo o equilíbrio da vida na Terra. O ciclo da água é um processo essencial para a manutenção da vida na Terra e desempenha um papel fundamental em diversos aspectos do equilíbrio ambiental. Ele auxilia na manutenção da umidade do ar, garantindo que o vapor da água esteja presente na atmosfera, o que influencia diretamente nas condições climáticas. Além disso, contribui para o controle da temperatura atmosférica, pois o processo de evaporação retira calor do ambiente, ajudando a resfriar a superfície terrestre, enquanto a condensação libera calor, equilibrando o clima. Esse ciclo também participa ativamente da formação das nuvens, pois é a partir do vapor da água que se condensam as gotículas que dão origem às massas de nuvens. Como consequência, ele influencia diretamente na quantidade e na distribuição das chuvas em uma determinada região, afetando a agricultura, o abastecimento de água e os ecossistemas locais. Além dos aspectos no ambiente, o ciclo da água é vital para os seres vivos. Todos os organismos dependem da água para sobreviver. No caso dos seres humanos, por exemplo, a água compõe uma grande parte das células do corpo e está presente em praticamente todos os processos fisiológicos. Ela participa de reações químicas fundamentais para o metabolismo, atua no transporte de nutrientes e resíduos, sendo o principal componente do plasma sanguíneo, e ajuda na regulação da temperatura corporal por meio da transpiração. A água também está presente em processos como a produção de lágrimas, que lubrificam e protegem os olhos, e em diversos outros mecanismos que garantem o bom funcionamento do corpo. Sem o ciclo da água, essa substância essencial não circularia no ambiente, o que comprometeria o abastecimento dos seres vivos e o equilíbrio dos ecossistemas. Por isso, é indispensável que o ciclo da água aconteça continuamente. Ele garante que a água se movimente entre os diferentes compartimentos do planeta: a atmosfera, a superfície terrestre, o subsolo e os organismos vivos, mantendo-se disponível para o uso da natureza e das espécies que dela dependem, inclusive nós, seres humanos. Dentre os exemplos notáveis que temos no dia a dia, a floresta amazônica, ou melhor dizendo, a bomba biótica, desempenha um papel crucial no ciclo da água. A evapotranspiração, combinação da evaporação e transpiração das plantas, é intensa na região, contribuindo significativamente para a formação de nuvens e precipitação. Estudos indicam que a evapotranspiração na Amazônia é cerca de 3 vezes menor em áreas desmatadas, em comparação com trechos de floresta preservada. Além disso, o desmatamento da Amazônia pode impactar o clima e o ciclo da água em outras regiões, devido à redução da umidade transportada pelos chamados rios voadores. A ausência do ciclo pode ser vista no deserto do Saara, que exemplifica uma região onde o ciclo da água é praticamente inexistente. Com temperaturas médias anuais em torno de 30 graus Celsius e picos de até 50 graus Celsius, a evaporação é intensa, mas a precipitação é extremamente baixa, resultando em um ambiente árido com escassez de rios perenes. Também é notório quando há intervenção humana no ciclo. Um exemplo é a agricultura irrigada no Nordeste brasileiro. No semiárido nordestino, a agricultura depende fortemente da irrigação, representando uma intervenção significativa no ciclo natural da água. O uso intensivo de recursos hídricos para a irrigação pode levar à redução da disponibilidade de água e impactar o equilíbrio hídrico da região. Um caso claro da falta de equilíbrio no ciclo da água são as enchentes frequentes que ocorrem em São Paulo. São Paulo
tem enfrentado um aumento significativo nos eventos de alagamentos. Entre novembro de 2022 e abril de 2023, foram registradas 771 ocorrências de inundações, um aumento de 57% em relação ao período anterior. E isso ocorre apesar de investimentos bilionários em obras de drenagem. As enchentes causam prejuízos econômicos consideráveis, e estima-se que os alagamentos em São Paulo resultem em perdas anuais de mais de 762 milhões de reais, afetando a atividade econômica e o bem-estar da população. Mas as alterações no ciclo global da água podem ser vistas no degelo que ocorre nas regiões polares do mundo. O aquecimento global tem acelerado o ciclo da água, aumentando a evapotranspiração e alterando padrões de precipitação. Isso contribui para o degelo nas regiões polares, afetando o equilíbrio do ciclo da água em escala global.